Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a história da capoeira no século XIX e o começo do século XX. Nós temos em 1888 uma disputa entre a monarquia e a república no Brasil. Neste momento, a princesa Isabel assina a Lei Áurea da abolição da escravidão no Brasil. A assinatura desta lei acirra ainda mais os conflitos entre estas duas partes, levando em 1889 a proclamação da República. A família real é expulsa do Brasil e começa uma nova era. A República inicia como uma ditadura militar, reprimindo manifestações afro-brasileiras como o samba, o candomblé e a capoeira. Esta república nasce querendo trazer uma ordem social civilizada. Isso quer dizer, eles tentavam impor uma civilização baseada em valores militares e sempre olhando para a Europa como um modelo de civilização. Neste período é reforçada a imigração europeia para o Brasil. Muitos imigrantes europeus, portugueses, suíços, alemães, italianos, espanhóis, vêm para o Brasil para tentar a sorte, no momento que a vida na Europa era muito difícil. Havia uma tentativa de transformar o Brasil num país mais branco, num país mais europeu. Era um período no qual as teorias científicas sobre o racismo eram muito fortes. Havia uma ideia de que se a sociedade brasileira se embranquecesse com imigrantes europeus, ela ficaria mais civilizada, mais organizada e geneticamente mais apta. Em 1890 é passado o Código Penal da República, no qual havia um artigo especial dedicado à capoeira. O artigo 402 criminaliza oficialmente a capoeira. Muitos são presos ou enviados para presídios distantes, como a ilha de Fernando de Noronha. Vários outros são deportados, pois havia capoeiristas estrangeiros. Quando eu falo capoeiristas, não é com a mesma imagem que a gente tem hoje em dia do capoeirista. Na verdade, o termo ideal seria capoeira, alguém que é classificado como malandro, desordeiro, valentão ou simplesmente vagabundo. São participantes de maltas, de gangues ou malandros. Vários deles eram estrangeiros e foram deportados. Outros, que eram brasileiros, foram presos. E vários se esconderam. Existe mesmo a teoria de que o malandro do Rio de Janeiro, ou seja, o malandro carioca, tenha sido um herdeiro das maltas de capoeiras
que, ao serem perseguidas, acabaram fragmentando-se e gerando o malandro solitário, aquele que sabia capoeira, samba e usar navalha, mas que não estava mais dentro de um grupo, e sim de maneira individual. Essa perseguição vai transformando a capoeira do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que na Bahia, apesar de haver também perseguição policial, há uma outra cultura mais ligada à musicalidade e à religiosidade afro-brasileira. Por isso que o eixo de notícias sobre a capoeira começa a se deslocar do Rio de Janeiro para a Bahia. Durante o século XIX, o eixo da capoeira era o Rio de Janeiro. Todas as notícias que sabemos de pessoas presas com fama, com notoriedade, saindo no jornal de maneira impactante, eram do Rio de Janeiro, a capital do Império e depois a capital da República. No entanto, após a Lei de 1890 e a perseguição às maltas no Rio de Janeiro, há um deslocamento deste eixo para um outro tipo de capoeira, que é a capoeira que nós conhecemos hoje em dia, com birimbau, com paranauê, com mestres e o nascimento das escolas de capoeira, principalmente com mestre Bimba e mestre Pachinha. É sobre isso que nós vamos falar no próximo episódio.